de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos trazendo a paz, como foi dita na própria página, que é o que nós procuramos quando adentramos essa casa. A nossa própria tranquilidade, a paz interior. E hoje o tema que nos cabe é, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. Então está lá entre as bem-aventuranças, aquele código que Jesus nos trouxe, nos deixou, que é um verdadeiro tratado de amor, de paz, de excelência para todos nós. É algo tão importante que até Gandhi, o Mahatma, né? Grande alma, que quer dizer Mahatma, muitas vezes as pessoas confundem, acham que Mahatma era o nome de Gandhi, mas não. Mahatma por ser grande alma, no hindu. Ele dizia que se perdesse todos os livros religiosos e se mantivesse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então a grandeza que é esse Sermão do Monte para todos nós, quanto ensinamento está ali contido dentro dele. E vejam de uma pessoa que não era cristã, né? não tinha Cristo como seu guia, como seu líder espiritual, mas tem essa grandeza. E o subtítulo que nós temos é a infelicidade real. E em algumas traduções, a desgraça real. É um tema até pesado a princípio, que a gente pode pensar. Mas, infelicidade, ela é real? A felicidade é real? Até que ponto? Então a gente vai conversar algumas coisas a esse aspecto nessa noite de hoje. Vamos tentar entender um pouquinho o quanto nós somos felizes, o quanto nós não temos essa felicidade. Não vamos falar em felicidade. Mas isso é muito normal para todos nós. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então vamos ter nossas atribulações, vamos ter nossas dificuldades. Muitos acertos ainda precisamos ter. Fazer com aqueles, principalmente, que estão nos acompanhando lado a lado. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, são os nossos maiores ajustes, né? Primeiro é no lar que nós precisamos nos ajustar. Mas temos e vamos nos ajustar, mais cedo ou mais tarde. Vai depender da nossa própria vontade de acertar isso, nossa própria resignação, nossa própria vontade, vamos dizer assim. Porque outro dia até vi um orador espírita falando, a gente não precisa, não é boa vontade não, porque a gente pode ter boa vontade, mas continuar lá inerte, sem fazer nada. Nós precisamos ter vontade de fazer as coisas, de fazer o certo. E ele mesmo comentou que muitas vezes nós deixamos de ser homens. E quando entramos dentro de uma doutrina, como a nossa, a doutrina espírita, nós achamos que já somos anjos, que já sabemos tudo. Os outros é que são os problemas, e não nós. A gente quer dar um passo a mais, mas a própria doutrina nos diz que nós não damos saltos. Passo por passo, aprendizado a cada novo dia. Precisamos ter o coração sempre aberto para poder receber essas bênçãos que Deus nos dá, essas dificuldades que Deus nos dá, essas coisas que nós dizemos que são desgraças, mas que na verdade são alertas para todos nós. Nós vamos falar desses alertas na noite de hoje. É interessante, quando eu comecei a ver isso, vi essa outra tradução de desgraça, eu me lembrei quando eu era pequeno. Eu não sei se em todas as famílias eram assim, mas minha avó não permitia que eu falasse o nome desgraça, porque era um mau agouro, era como se estivesse atraindo a desgraça para dentro de casa. Ela contava até uma história que, quando ela era pequena, a família falava tudo, que desgraça, que desgraça, que desgraça. Até que um dia apareceu uma senhora na porta de casa, muito humilde. Vem cá, vocês estão me chamando aqui por quê?
estamos chamando a senhora? Não, ninguém está chamando a senhora, não. Não, mas meu nome é Desgraça. E aquilo foi um choque na família, que depois todo mundo ficou com essa coisa. Ninguém mais pode falar desgraça. Algo proibido. Eu não sei se isso era só da minha família, mas muita gente tem essa coisa, né, da desgraça, de falar nisso. E realmente eu acho que desgraça a gente tem que sumir. Não que a gente não entenda o que seja desgraça, mas é algo que eu vou dizer a vocês com toda certeza, não existe. Então nós vamos ver o que é a felicidade, o que é a infelicidade. Esse tópico do Evangelho foi trazido por Delphine de Girardin. Ela era, quando viva, ela foi escritora e esposa de um político em Paris, exatamente na época que surgiram as mesas girantes. Então, para ela foi muito fácil conhecer e frequentar as mesas girantes. E em pouco tempo ela se viu médium, psicógrafa, o que não era nem muito normal à época. Mas ela se viu nesse tipo. Então, ela nos trouxe essa mensagem, não quando encarnada, mas depois de desencarnada, essa mensagem foi incluída no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela tem outra importância muito grande. Ela era amiga pessoal de Victor Hugo, o escritor de Os Miseráveis, clássico da literatura. E tem uma passagem muito interessante com Victor Hugo já exilado há quase 20 anos, né, por ser oposicionista a Napoleão III. Ela levou a ele a mensagem da filha de Victor Hugo desencarnada. E essa filha desencarnou na lua de mel. Olha que desgraça. Na lua de mel, ela passeando com o marido, num rio, ela caiu do barco e desencarnou. E ficou aquela dúvida, né? Por quê? Será que alguém empurrou ela para ali, para ela morrer? E ela veio dando uma mensagem consoladora a Victor Hugo, que assim se transformou o espírito. E depois, mais um fato importante, Victor Hugo, já na pátria espiritual, vem a nos trazer vários livros, vários romances espíritas, trazidos primeiramente por Zil da Gama. E foram exatamente esses primeiros livros, os primeiros livros que o nosso Chico Xavier começou a ler. A empolgação de Chico se deu a partir dos livros de Victor Hugo. E Victor Hugo até hoje nos escreve, hoje, através de Divaldo Pereira Franco. Mas desgraça é uma coisa que a gente sempre quer afastar da gente, né? Tem uns que até, vou bater na madeira aqui que eu não quero isso para mim. A gente quer sempre fugir disso, né? A gente não quer nada. Tanto que se a gente for fazer uma pesquisa do que a gente procura, o que é? Eu quero a felicidade. Né? A gente quer, principalmente, uma receita para a felicidade. Né? Porque nós estamos acostumados a pegar tudo prontinho ali e botar no forno. Como se fosse fácil. A gente não quer ter trabalho, já quer ter aquela receita pronta. Então, você vai pesquisar na internet, é interessante. Existem mais de 2 milhões de livros com o tema felicidade. E eu vou ser sincero, eu acho que ninguém ainda encontrou nesses 2 milhões a verdadeira felicidade. Nós ainda estamos procurando isso. Nós ainda temos essa necessidade. É claro que nós temos que procurar. A nossa vida hoje se dá em torno da felicidade. Mas o que nós precisamos efetivamente para encontrar essa felicidade? A doutrina espírita nos diz que céu e inferno não existem. Nós podemos colocar céu como felicidade e inferno como infelicidade. E a doutrina nos diz também que céu e inferno são estados de espírito de cada um de nós. Somos como nós vemos o problema, como nós sentimos a situação em que estamos. Quantas vezes nós nos desesperamos com algum problema e mais tarde esse mesmo problema nós passamos com imensa tranquilidade. Nós já somos outros no dia seguinte. Estamos em constante evolução, em constante entendimento. Tudo se transforma. Até nosso corpo, segundo os médicos, a cada 7 anos,
é um corpo novo. Ou velho? Depende do estado de espírito de cada um. Se será a felicidade ou a infelicidade. E nós também somos assim. Quantas vezes nós nos pegamos, eu vou até dar um exemplo aqui com nossa amiga de Janira, nós fazemos, antes da nossa reunião mediúnica, a leitura do Evangelho. E olha, nós já lemos esse Evangelho algumas vezes. E toda vez que a gente lê, a gente vê uma coisa diferente. Nossa, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Porque nós somos outros. A nossa percepção é outra. Nós estamos abertos para outras coisas. Às vezes um problema nos leva a determinado assunto. É interessante, isso eu me lembro quando a minha esposa estava grávida, já fazem alguns anos, como a gente encontra a mulher grávida na rua? Porque a nossa cabeça está voltada para aquilo. E quando nós temos um problema, a nossa visão vai procurar aquilo. É algo comum da nossa própria mente. Nós procuramos aquilo. Nós procuramos aquele padrão que é o que nos está envolvendo naquele instante. Então, a cada dia nós estamos aí à procura dessa felicidade. E se nós procurarmos como felicidade, nós vamos pensar, olha, nós tínhamos a tábua das leis, os 10 mandamentos, que foram feitos para quê? Para nos orientar à procura dessa felicidade, não é verdade? Mas aí se a gente for um pouquinho mais à frente no tempo, chegando até Jesus, o que ele responde quando lhe perguntam qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí estão todas as leis e os profetas, né? Resumindo, falando isso. Ou seja, a nossa grande felicidade é amarmos os nossos irmãos. Mas quanta dificuldade a gente ainda tem disso? Ou nós temos aquele espírito corporativista, que amamos aqueles que estão próximos a nós, né? Ou então nós odiamos aqueles que estão próximos a nós. Nós somos extremados no nosso amor, a gente ainda não tem o equilíbrio, que é o que a gente procura. As filosofias orientais sempre falam exatamente disso. A nossa felicidade está na busca do equilíbrio. É o equilíbrio que nós estamos tentando encontrar aqui dentro. Não o equilíbrio externo, mas o equilíbrio de nós mesmos. Porque nos equilibrando, nós vamos ver o nosso irmão de uma forma diferente. Vamos entender que eles têm dificuldade. Principalmente nós, que temos a doutrina espírita, ao menos como semente dentro de nós, a gente já tem essa visão. Pelo menos podemos até cometer alguns erros, muitos erros, mas logo depois a gente vai refletir, não era isso que eu devia ter feito. A gente vai entender que nós, assim como nós temos as nossas dificuldades, os irmãos ao nosso lado também as têm. E é tão fácil nós encontrarmos a solução do problema dos outros, né? Mas quando é da gente, a gente não enxerga. A gente entra em desequilíbrio. A gente não vê nada. Né? A gente vê o cisco, o defeito do outro, mas não vê a trave, que nos cega. Mas não nos culpemos por isso. Nós estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel. Do átomo ao arcanjo. Em constante evolução, como a gente já falou aqui. Então, nós não podemos pensar que os nossos erros, os nossos defeitos, serão para sempre. Não. Nós estamos caminhando a cada dia. Mas também não podemos esperar que essas soluções venham de fora para dentro. Toda virtude é cultivada dentro de nós. Tudo nós precisamos manter sempre em crescimento, regando
dentro de nós. Não é? Nós temos pequenas sementes, mas precisamos cuidar delas de dentro para fora. Hoje a humanidade, nós todos, somos bombardeados por propagandas para termos cada vez mais. O excesso cada vez mais. A mídia nos traz cada novo dia uma televisão nova que é lançada. A gente pega revistas de lojas que são folhas e folhas de celulares, cada um mais novo que o outro. Propaganda na televisão, que você paga 1 ano de mensalidade do celular e vai trocar o celular por um mais novo. E nós caímos, entre aspas, nessas portas largas. Será que nós precisamos disso tudo? Necessitamos disso tudo? É triste. Outro dia eu estive num restaurante com a minha esposa, há um tempo atrás, no Rio até. Eu fiquei impressionado, me deu até tristeza. Em todas as mesas tinha pelo menos uma pessoa com um celularzinho lá, mandando mensagem, sem prestar atenção nas pessoas que estão do lado. Não estão ouvindo. Às vezes até respondem, mas sinceramente, eu acho que a resposta é aquela coisa de papo de bêbado, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra totalmente diferente. Nós não estamos nos aproximando mais das pessoas. E nós precisamos exatamente isso. É encontrar a diferença dos outros, trabalharmos com as diferenças, com as nossas diferenças, com a diferença dos outros. É esse entendimento entre todos nós é que nós vamos progredir, vamos crescer. É aquela coisa que fala para a criança, né? Se todos gostassem do azul, o que seria do amarelo? O que seria do vermelho? Seria deixado de lado? Mas ele tem sua importância. Ele se mistura com outras cores para gerar novas. E nós precisamos disso. Nos misturar com as pessoas. Nós somos seres sociais. Precisamos viver em sociedade. Aí vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade. A importância que tem de estarmos em convívio com os outros. Cada um tem sua história, cada um tem seu passado, cada um tem sua bagagem. Somos diferentes em tudo. Cada um carrega lá a sua história, seus medos. E por que não compartilhar com os outros? Hoje nós estamos muito medrosos. Medrosos de nos compartilhar, medrosos em amar. O amar, o nome, o termo amar, ficou muito vulgar no dia a dia, né? O eu te amo, hoje em dia, é muito vulgar. Eu até me lembrei, no caso que eu contei, até para de janeiro, segunda-feira, eu estava vendo a história de Bezerra de Menezes, um documentário não espírita, foi interessante até por isso. Aí falando, quando ele se apaixonou pela primeira esposa, ele já tinha 29 anos, ela tinha 13, o que era normal na época, sem julgamentos, totalmente normal, natural. Eles sentiram uma atração muito forte. E aí, certa feita, eles se deram as mãos e simplesmente seus lábios se colaram um ao outro. E eles instintivamente pularam para trás. Aí doutor Bezerra tem a seguinte frase: nós nos excedemos, vamos ter que casar. Hoje em dia, o que é o excesso? A nossa vontade, às vezes, vai em excesso. Em excesso de ter cada vez mais. Nos afastamos das nossas famílias, porque precisamos ter um padrão de vida AA. E aí ficamos infelizes. É a desgraça, porque não conseguimos. Por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, há limites.
E, antes de tudo, as nossas próprias necessidades. E muitas vezes nós nos privamos das nossas necessidades para ter aquilo que não precisamos. Nós temos a necessidade de estarmos ali educando os nossos filhos, estarmos ao menos presentes, sentir a figura de um pai, de uma mãe, ali junto dele. Essa é a nossa maior obrigação, segundo os Espíritos, a nossa família. E às vezes nós estamos mais interessados em ganhar para dar aquele brinquedo novo para a criança, que vai usar um dia e no dia seguinte vai deixar de lado. Quando eu me lembro que quantas vezes eu brinquei num caminhãozinho de madeira e ficou anos e anos ali. Não que eu seja melhor do que ninguém, não. Mas a vida nos trouxe isso hoje. De muita facilidade, de muita correria. Nós queremos correr cada vez mais. Né? Não temos tempo para nada. Mas porque nós mesmos plantamos dessa forma. E o que nós vamos colher no futuro? Muitas vezes nós falamos dos nossos filhos que estão se perdendo. Espero que nenhum de nós aqui tenha esse tipo de problema. Mas quantas vezes a gente ouve pais, mães, desesperados, que seus filhos entraram pela criminalidade, para as drogas, para tantos outros problemas. Tem o coração endurecido, apesar de nós termos levados a ele com todo carinho, com todo amor. E aí a gente pergunta, onde foi que eu errei? Outros vão dizer, se eu tivesse feito diferente. Nós temos que fazer o que é possível para nós. Como dizia Kardec, qual é o limite do trabalho? É o limite das nossas forças e das nossas necessidades. É claro que nós não vamos resolver o problema do nosso filho. Não podemos sofrer por eles. Cada um tem seu pedacinho, tem sua cruz, tem sua necessidade. Senão eles não vão crescer. Se nós ficarmos igual, fala, né, a galinha esconde os pintinhos, né, para proteger. Mas será que isso é proteção? Será que isso não é a verdadeira desgraça deles? Nós estarmos protegendo e na hora que nós não estivermos juntos? O que vai acontecer? Eu tenho um caso na minha família que eu não sabia sobre há pouco tempo, que eu fiquei atônito até. De um primo do meu pai, tem filhos, um casal de filhos adotados, com quase 40 anos, os dois. Nunca trabalharam na vida. O pai, felizmente, tem um padrão social muito alto, paga tudo para eles. Ambos com filhos, e ele sustenta todos eles. Aí eu fico pensando, na hora que ele desencarnar, isso vai ser uma desgraça? Aos nossos olhos, a princípio, é uma desgraça. Mas se nós pensarmos como espíritas, eu acho que vai ser a maior felicidade do mundo. Não espantem, não. Que é a forma deles se movimentarem. E nós precisamos agir. Nós precisamos sair da inércia, da zona de conforto que chama. E ele fica, o que eu fiz de errado? Ele agora está no psicólogo, no psiquiatra, desesperado, o que eu fiz, o que eu posso fazer agora? Aí a gente fala, tira isso dele. Ele fala, não, mas eu não consigo. E agora? O que ele vai ser no futuro? E nós vamos procurando, né, essa felicidade das formas mais tortas possíveis. Tem uma parábola oriental que nos leva a refletir um pouquinho isso. Ela diz o seguinte, lá no Extremo Oriente, certa feita, um rapaz saía apressado de casa, para o trabalho, já estava atrasado, ele foi correndo.
Mas, no seu caminho, ele encontrou uma senhora que estava acocorada na porta, no seu portão de casa. E ela muito triste, já quase chorando. E ele vendo aquilo ali, mesmo apressado, aquilo chamou a atenção. E ele resolveu então perguntar a ela: senhora, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu estou vendo que a senhora está muito triste. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la? Ela diz o seguinte: sim, meu filho, eu estou realmente muito triste. Eu perdi um brinco de ouro. Esse brinco foi da minha avó, passou para minha mãe, veio até mim. E eu perdi. Então, eu vou ajudá-la. Aí começou no quintal onde ela estava, na casa dela, aquelas folhas todas, muitas árvores. Ele começou a mexer, revirando uma coisa a outra, para ver se encontrava o tal brinco daquela senhora, procurando de todas as formas, já todo sujo depois de certo tempo. Ele perguntou: senhora, vamos tentar, então, ver em qual lugar que a senhora perdeu esse brinco, pelo menos a gente diminui o espaço que a gente tem que procurar. A senhora falou: meu filho, eu perdi meu brinco lá dentro de casa. Mas está muito escuro. Eu não posso procurar lá. Ele saiu revoltado. Pô, embora é um absurdo uma coisa dessa. Nós somos assim muitas vezes. A gente procura nosso tesouro, nossa felicidade, onde não está. A gente esquece de procurar onde realmente está. Às vezes nos locais mais escuros, nos locais mais difíceis. Mas a gente quer a facilidade. Ou quer alguém de fora que procure para a gente e nos dê de presente. A gente tem que saber procurar. O filósofo, teólogo, Huberto Roden, catarinense, brasileiro, espiritualista, ele tinha uma frase que dizia que a felicidade existe, mas não na parte externa onde nós procuramos, mas dentro de nós, onde nós não queremos procurar, e assim jamais encontraremos. E nós temos que procurar isso, temos que ter força para procurar. Procurar onde está o nosso verdadeiro tesouro. Como Jesus disse, né? Onde aquele que a traça não corrói, nem a ferrugem. Aquele verdadeiro. E os espíritas dizem mais, né? Nós estamos numa viagem, ou vamos viajar. O que nós vamos botar dentro das nossas malas para viajar? Obviamente, se a gente vai para um local de praia, a gente vai botar uma sunga, um biquíni, uma roupa mais leve. Né? Ou se vai para um lugar de frio, vamos botar um casaco, aquilo que é pertinente ao lugar. E nós estamos indo para onde? Qual é a nossa viagem? Nossa grande viagem é em busca da felicidade. O que nós temos que levar na nossa mala? Aquilo que nós fizemos, que nós fazemos, que fazemos nessa vida. E se nós procuramos, talvez, uma receita, alguma facilidade, talvez ela esteja aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou, simplesmente, nas mensagens do Mestre Jesus. Essa mensagem de amor, de alegria, de conforto, de consolo. E, obviamente, muitas das frases, das parábolas ditas por Jesus, não encontrariam sentido se não tivesse hoje a explicação da doutrina dos Espíritos, da imortalidade da alma. O que adiantaria nós fazermos tudo de bom, de bem e do melhor
se tudo se acabaria nessa vida? Por que então nós vamos nos esforçar para melhorar se não temos outra chance, outra oportunidade? E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer isso. Que nós precisamos, sim, que a vida continua. Espíritos imortais que somos. Necessitamos crescer um pouco. Não estamos à procura da felicidade, da nossa alegria? Então vamos nos esforçar. É o que precisamos fazer a cada dia. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, a essa nossa mudança. Porque a gente sabe que a gente às vezes se mexer depois que a gente está muito parado, dói, né? É igual aquela pessoa que está no gesso muito tempo, está com o braço engessado. Na hora que tira aquilo ali, é uma dificuldade, está tudo atrofiado. E nós mesmos colocamos esse gesso em nós. Nos atrofiamos. Aí na hora que nós queremos nos mexer, esse início é complicado. Mas é necessário. Porque nós queremos voltar a ter toda aquela mobilidade do braço, da perna, seja o que for. E por que não, na nossa vida, procurarmos o Evangelho como nosso guia? Voltando a Alberto Roden também, ele tinha uma outra frase que sempre me guiou, desde que eu entrei na doutrina espírita. Vou falar de novo, ele não era espírita, ele era espiritualista. Ele dizia que nós fazemos da nossa vida uma prisão, mas que nós temos a chave, o Evangelho. Vamos usar essa chave. Nós temos aqui ao nosso alcance. Vamos nos mexer, vamos buscar o que nós queremos para nós e para quem está do nosso lado. Mas o que é infelicidade, o que é desgraça? Segundo o próprio Evangelho, eu vou ler esse trecho aqui, ele nos diz o seguinte, que desgraça é todo acontecimento funesto que atordoa, desarticula os sentimentos, conduzindo-nos ao desespero. E é verdade, né? O problema todo é esse desespero. Porque tudo em nós é excesso. E todo excesso nos traz doenças. Sejam elas físicas, a gente já conhece, ou morais, espirituais. Doenças físicas como o quê? Olha, se comer muito, em excesso, vai ter uma barriguinha igual a minha. Se pegar muito peso, vai ter um problema de coluna. Se comer determinada coisa, vai ter gota, né, chefe? Vai ter um monte de problema. E se nós fizermos aquilo que desagrada ao Pai, nossos defeitos morais, nós vamos sofrer. Até nós aprendermos. Nós não pagamos, não sofremos porque Deus é mau. Não. Porque Deus é justo. E se Ele é justo e bom, a causa do nosso sofrimento com certeza é justa. Isso é uma máxima do Espiritismo que a gente deve levar com a gente. Nada é por acaso. E aí, esse nada é por acaso, olha que coisa interessante. Eu encontrei uma frase de Dom Helder Câmara, que agora eu perdi. Está aqui. Dom Helder Câmara, encarnado, diz o seguinte: aceita as surpresas que transformam teus planos, derrubam teus sonhos, dão rumo totalmente diverso ao teu dia e, quem sabe, à tua vida. Não há acaso. Que interessante, né? Um bispo católico dizer não há acaso? Mas vocês vejam o quanto era Dom Helder Câmara. E é interessante, poucos sabem que Dom Helder Câmara tem um livro como espírito. Ele já, como espírito, escreveu um livro. Eu não estou lembrando o nome dele. O médium é Carlos Pereira. O nome do livro eu não lembro. Mas é muito interessante, no começo, no prefácio do livro, ele diz que ele continua sendo católico e continua trabalhando na Igreja Católica, apesar de saber da reencarnação e de que ele hoje é um espírito trabalhador no plano espiritual. Então
Não, ele continua ali trabalhando em prol da humanidade. A questão não é. Quando nós falamos fora da caridade não há salvação, é a nossa necessidade de trabalho. Independe de qual religião. Ele não diz que é fora do espiritismo, não há salvação. Fora da caridade. E o que é caridade para todos nós, se não trabalhar no bem? É seguir os ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos nós até podemos ler que é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo, perdão para com todos. Gozado. Jesus tinha falado que amar ao outro como a nós mesmos não é a mesma coisa? Então, o fora da caridade não há salvação é trabalhar no bem. É a hora nossa de erguer as mangas e trabalhar. Independe. Eu fiquei até pensando nas pessoas que às vezes assistem na própria internet, porque não tem uma casa espírita próxima. Com certeza, próximo à casa dessas pessoas, deve ter alguma atividade. Aqui na casa espírita eu tenho certeza que o que não falta é necessidade de trabalhador. De Janeiro, por exemplo, sofre com esse problema. Todos. Hoje nós estamos tendo que improvisar lá na nossa Câmara que todos os nossos tarefeiros dessa área viajaram a trabalho, algum problema pessoal, não puderam estar aqui. Então é até um pedido, se alguém puder colaborar lá com a nossa transmissão, vai ser bem-vindo. Porque da última vez que nós pedimos, apareceram 9. Disseram que iam voltar. Não sei quando, mas vão voltar ainda. Nós temos esperança para isso. Mas nós precisamos trabalhar. Trabalhar no bem, independe do que for. Na Igreja Católica, a gente sabe de tantos serviços que são feitos. Aqui na casa, quantos serviços se abrem. Nas igrejas evangélicas, eu não conheço a fundo, mas com certeza também tem algo. Então, depende. E o trabalhar para o próximo, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós estamos trabalhando nós mesmos. As nossas dificuldades, as nossas diferenças, os nossos problemas inúmeros que temos, nossas divergências. A gente pensa muito nos opostos, né? Eu falei antes, nós somos muito extremistas. A gente sempre gosta de fazer comparações. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está sol há 20 dias, a gente está reclamando também. Aquela pessoa que tem o cabelo liso está querendo ter o cabelo ondulado, que tem o cabelo ondulado quer ter o cabelo liso. Aquele que não tem cabelo quer ter cabelo, e por aí vai. E a gente vai tentando fazer esses opostos, vai se colocando dessa forma. E sempre extremado, sempre com dificuldade. E principalmente com nossos filhos. Ou nós estamos xingando, dizendo que ele é isso, é aquilo, aquilo. Ou tá, coitadinho, é isso. Né? Nas nossas dificuldades. Nós encobrimos os nossos problemas, nós encobrimos os nossos defeitos. Em relação a filhos, eu tenho até 2 livros aqui que não são espíritas, mas que vale a pena para quem é pai, principalmente novo, do pedagogo Samitiba. É um nipo brasileiro, né? Que tem 2 livros muito interessantes. Um é... Peraí, eu vou ter que colar aqui. Quem ama, educa, e disciplina, limite na medida certa. E o nosso grande problema é a nossa indisciplina. Nós somos indisciplinados em praticamente tudo que fazemos. E nós deixamos que nossos filhos também sejam indisciplinados. Tanto na hora do comer, na hora do... E nós trazemos, e nós mostramos também a nossa indisciplina, nós somos exemplo para eles.
E é o nosso grande problema, a nossa grande chaga é a nossa indisciplina, né? Que vai aumentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ciúme, por não termos limites e não mostrarmos a eles esses limites. Sempre ter mais, ter mais, ter mais. E tudo tem um fim. Seja ele bom ou ruim, como Maria dizia, tudo passa. Mesmo sendo bom, isso vai acabar. Ou sendo ruim, nós tenhamos a certeza que isso vai acabar. Mas esses sofrimentos todos, a gente entende também, dentro da doutrina espírita, pela própria lei de causa e efeito. Se nós plantamos uma roseira, nós vamos ter rosas. Vamos ter espinhos, já sabemos disso. Então teremos que ter mais cuidado ao cuidar dessa planta. Ao contrário, se a gente cuidar de um boldo que seja, vamos botar assim, que ela aveludada, apesar de ser extremamente amargo. E nós não devemos olhar simplesmente pela parte exterior. O nosso verdadeiro está no nosso interior. E é isso que nós temos que estar seguindo sempre. E muitas vezes nós achamos da injustiça de Deus, né? Que Deus não deveria ter feito isso comigo. Por que comigo, né? Qual de nós ainda não se pegou assim? Por que isso aconteceu comigo? Quantas vezes eu já ouvi falar, eu não faço mal a ninguém. Isso veio acontecer comigo. Ou por que fulano teve essa doença, ele era tão bom? Ou pior, né? Depois que morre, nossa, era uma pessoa maravilhosa, não fazia mal para ninguém. Será? A gente não conhece ninguém a fundo para poder dizer isso. E com certeza, se nós estamos aqui nesse planeta, é porque muita coisa ainda temos que resgatar. Muita coisa ainda temos à nossa frente. E tenhamos a certeza que o Mestre Jesus está sempre conosco. Né? É só lembrar daquela passagem de pegadas na areia. É tão bonito aquilo, né? Apesar de ter se vulgarizado tanto. Né? É num momento de dificuldade que Jesus nos carrega no colo. É num problemas maiores, das maiores aflições que nós temos, é que Jesus nos coloca ali nos seus braços, nos seus ombros, nos afaga, nos tira daquele problema, nos carrega até um outro ponto à frente, onde nós tenhamos força para poder conviver com aquele problema, com resignação, com paz, com harmonia dentro de nós mesmos. É bom que o tema tem tanta coisa para a gente falar, mas a gente... Então essa dificuldade que nos desespera, que nos cega, na maioria das vezes é o grande remédio para todos nós. São através das dificuldades que nós crescemos. Eu brinco, às vezes, eu já falei isso no grupo de estudo. Alguém aqui se julga impaciente? Ninguém é impaciente. Que bom. Nossa, que maravilha. Eu achei que tivesse impaciente, acho que sou só eu mesmo. Mas aí eu brinco com o seguinte. Brinco não, né? É a grande verdade. O que a gente faz, então, quando a gente se acha impaciente? Ou com outro problema qualquer? A gente faz uma prece. E pede a Deus, dai-me paciência. Dai-me paciência para eu resolver isso. Dai-me paciência para eu aturar fulano de tal. Olha, Deus é tão bom, Ele nos escuta. Ele é maravilhoso. O que Ele faz? Ele não, obviamente, paciência é uma virtude. Ele não pode nos dar lá na frente. Ele vai nos dar a sementinha e nós vamos ter que trabalhar isso. Então o que Ele vai dar para a gente? Um trânsito maravilhoso, como está Cabo Frio,
um calor que até Cabo Frio está sofrendo, problemas inúmeros, problemas diversos. Por quê? Nós não queremos paciência? Como é que a gente vai ter paciência se não treinar? A gente tem que treinar. Então vamos ter vários, inúmeros problemas para termos paciência. Então lembre, sempre que vocês fizerem uma prece, cuidado, Deus não é surdo. Ele vai escutar vocês. Ele vai dar os problemas conforme a necessidade de cada um. Paciência é uma delas. Mas, graças a Deus, vocês já passaram por essa prova. Tem um caso do nosso querido Richard Simonetti falando a respeito de Chico Xavier. Nós sabemos que Chico tinha inúmeras doenças. Né? Ele teve tuberculose, teve angina, teve glaucoma. Isso são as que eu sei, deve ter tido várias outras. Certa feita ele começou a ter um sangramento na vista, nas vistas, principalmente na vista esquerda. E aquilo já durando alguns dias ele ficou desesperado. Era verdadeira desgraça para ele. Emmanuel aparece diante dele e ele fala: Emmanuel, por favor, peça ao Dr. Bezerra ou qualquer outro médico do espaço que me cure desse problema. Emmanuel, que era uma pessoa doce, respondeu: fique quieto, procure um médico, tenha paciência e resignação. E Chico se condoeu daquilo, né? Mas como é que eu vou continuar o meu trabalho mediúnico com esse problema na vista? Emmanuel diz: meu filho, eu disse que seu problema não tem cura, mas tem tratamento. Trate dele e continue seu trabalho. Chico, resignado, continuou. Nos trouxe mais de 400 obras. Sabia que aquela resignação era necessária. É claro que é um espírito de escola, já de um grau mais elevado do que o meu, pelo menos, muito mais do que o meu, e trouxe aquilo. Essa resignação ativa. Não é com aquele problema a pessoa ficar amuada, triste e definhar. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, nós temos que enfrentá-la, vencê-la, e não ficarmos esperando que a morte chegue até nós. Até porque a morte não chega. E nós vamos continuar do outro lado com os mesmos sofrimentos, com as mesmas durezas, com as mesmas dificuldades. Então é nossa hora de erguer a mão, lutar para isso. E para terminar, eu queria terminar com uma frase de uma senhora chamada Helen Keller. Ela, norte-americana, foi escritora, conferencista. Só que aos 19 meses de idade, ela ficou cega e surda. Foi a primeira pessoa no planeta que se formou em artes plásticas, sendo deficiente auditiva e visual. É claro, com a colaboração de professoras abnegadas que conseguiram efetivamente dar essa instrução. Aos 19 meses, ou seja, com certeza na sua juventude já não lembrava mais o que eram as coisas. Com toda essa dificuldade, ela disse e nos deixou a seguinte frase: uma única ambição eu tenho, a de não me deixar abater. Para tanto, conto com as bênçãos do trabalho, o conforto da amizade e a fé inabalável nos altos desígnios de Deus. Muita paz a todos.